É uma alegria imensa poder novamente estar com você. Na série dos 2 programas, este e o próximo, nós iremos conhecer um pouco do Paquistão. A vida daquelas pessoas que, com um coração tão bom, com uma alma tão cheia de Deus, vivem os valores da vida. Vamos conhecer também as dificuldades dos grupos minoritários, entre eles os cristãos, e como esta minoria também sobrevive, também vive a sua fé e as dificuldades ali presentes. Se você decidir viajar para o Paquistão, a primeira reação da sua família será certamente a de preocupação. Os meios de comunicação ocidentais descrevem este país como repleto de violência. Assassinatos políticos, atentados à bomba por drones americanos e as atrocidades cometidas pelos talibãs. Contudo, embora marcado por alguns desses problemas, não é tudo isso. O Paquistão também é um país de pessoas de coração hospitaleiro e acolhedor, com um sorriso pronto e o desejo de ajudar os que mais precisam. A questão que atormenta a sociedade paquistanesa é o que lhes mais é querido: a religião, mais especificamente a religião do Estado do Islã, e o lugar das minorias religiosas dentro do Islã. O Paquistão, ou mais precisamente a República Islâmica do Paquistão, situa-se ao sul da Ásia e faz fronteira com o Irã, o Afeganistão, a China e a Índia. O país alcançou a independência em 1947, após o fim do domínio colonial britânico na Índia. O fundador Mohammed Ali Jinnah imaginou um país, embora baseado no Islã, simultaneamente pluralista, aceitando crentes de outras religiões, hindus, sikhs e cristãos. Hoje, 97% dessa sociedade de mais de 180 milhões de pessoas é muçulmana. A maioria é sunita. Os restantes 2% são cristãos, embora não constituam nada de novo no cenário religioso desde a chegada de São Tomé. O Paquistão se baseou nos sonhos do fundador da nação. Neste país, na sua visão, não haveria muçulmanos nem hindus. Todos seriam um. Haveria igualdade para todos. Cada um seria livre de frequentar o seu templo ou mesquita. Haveria esta liberdade que se realçava. Foi esse o espírito com o qual começamos este país. A situação acabou mudando na década de 80 com a administração do general Mohammed Zia-ul-Haq, que introduziu elementos da lei islâmica Sharia. A partir deste momento, começou um contínuo jogo de forças entre partidários de um Estado laico, favorecidos por uma elite moderna instruída, e alguns membros das Forças Armadas, e os fundamentalistas islâmicos que aspiravam a estabelecer um Estado islâmico. A disputa sobre o papel do Islã se aprofundou com o início da guerra, ao promover uma radicalização cada vez maior. Os ataques terroristas com bombas e assassinatos por encomenda, também de políticos proeminentes, se tornaram comuns. Não faltam também crimes financeiros, corrupção e tráfico de drogas. Os que mais sofrem são os pobres e as minorias religiosas, especialmente os hindus e os cristãos.
Estamos num ponto muito crítico da nossa história, com uma guerra no Afeganistão, um país vizinho que tem um grande impacto sobre nós. Depois, temos muitos problemas internos, problemas políticos e também uma crescente intolerância religiosa. Tem havido ataques a igrejas, muita violência contra os cristãos. Mais uma vez, um fenômeno que nunca tínhamos tido nesta dimensão. Embora os cruéis atentados à bomba inundem as manchetes, talvez o maior sofrimento que os cristãos enfrentam é a hostilidade social que está por baixo disso. A discriminação diária, assim como a negação de serviços, o acesso à voz política ou a restrição de oportunidades de ensino. Quando eles descobrem e nos dizem diretamente, vocês são cristãos? Então não podemos oferecer trabalho. Quando os jovens, na mesma universidade, descobrem que aquele aluno ou aluna é cristão ou cristã, a primeira pergunta que fazem é por que eles não se convertem e se tornam muçulmanos? Os professores fazem o mesmo. Durante o regime de Zia al-Haq, foram aprovadas algumas leis muito discriminatórias. Entre essas leis, há uma que diz respeito às testemunhas, que 2 mulheres equivalem a um homem. Assim, se na lei islâmica 2 homens são chamados como testemunhas, tem de haver 4 mulheres muçulmanas e, se forem cristãs ou hindus, precisam de 8 mulheres. No caso de violação ou adultério, a mulher tem que provar. Se ela quiser ir ao tribunal depor contra o homem que a violou, tem que reunir todas estas testemunhas. Mas onde conseguir? E se ela não conseguir provar que foi violada, isso significa que o caso de violação será transformado num caso de adultério. Por isso, a vítima também pode ser considerada como criminosa e punida. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas.
fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente duas grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. As irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. A cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13.000 desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal Católica do Paquistão afirma que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos, forçadas a casar e a se converter ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando seus familiares muçulmanos a raptaram e violentaram. Eles a mantiveram em cativeiro durante vários meses e a forçaram a converter-se ao Islã.
mas os raptores acabaram devolvendo-a em troca de um resgate, por causa da sua saúde debilitada. O processo judicial acabou não levando os responsáveis à justiça. Eles me magoavam e me batiam muito. Me mantiveram presa numa casa e depois em outra. Quando me recusei a aceitar o Islã, me batiam dizendo: "Converte-te, nós somos muçulmanos e temos que te converter ao Islã." Me batiam, levavam até a mesquita para ter aulas, me levavam a um mestre muçulmano. Me obrigaram a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, na minha frente, o meu tio ligou para os meus pais e disse: "Nos dê 500.000 rúpias e nós devolveremos a tua filha." A lei não apenas fecha os olhos aos raptos, às violações, aos casamentos forçados e às conversões, mas a violência também reside no coração da sociedade, na família onde ocorreram as chamadas mortes de honra. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, em 2013, cerca de 900 mulheres foram mortas no Paquistão pelas suas famílias por motivo de honra. Se uma jovem casar com um homem por sua livre vontade, sem o consentimento da família, se acredita que, em defesa da honra da família, ela tem que ser morta ou pelo menos vingada, jogando ácido corrosivo sobre ela. No final de maio de 2014, uma jovem de 25 anos, grávida, foi apedrejada até a morte pelo pai e irmãos, do lado de fora do tribunal de Lahore, por ter casado com um homem que ela escolheu, o que, de acordo com o seu pai, trouxe vergonha para a família. Me lembro de estar em Sindh. A menina estava no 9º ano e a tia dela era minha amiga. Alguém contou ao tio que ela estava grávida. Não havia provas, nem testes, nada. Ela voltou da escola e ele a chamou para o quarto. A casa só tinha um quarto. Ele despejou querosene sobre ela e tocou fogo nela. Quando eu fui ao hospital, a sua carne estava pendurada nos ossos e eu desmaiei. Simplesmente não consegui olhar para ela. Esse incidente está tão vivo em mim que muitas vezes, até mesmo ao meio da noite, eu a vejo pendurada em todos os lugares, a sua carne pendurada e até mesmo os seus dentes. Eu não sabia como consolá-la. Ali estava ela. Ela era uma ferida. Todo o seu corpo era uma ferida. Eu queria dar-lhe a minha mão só para lhe dizer que estava com ela, mas eu não sabia onde colocá-la. Morreu 5 dias depois. 5 dias de sofrimento, de gritos, de dor e de agonia. Não consigo esquecer. Ninguém lhe perguntou se estava grávida. O tio, por ser o homem da família, tinha o direito de fazer isso. De 1927 até 1986, não houve casos de discriminação no âmbito da lei sobre a blasfêmia. Então, Zia-ul-Haq, discretamente, para começar, elaborou esta lei 295B e depois a 295C. A lei está tão mal escrita que qualquer pessoa pode ser acusada de blasfêmia. Não há necessidade de qualquer outra prova para além de 2 testemunhas. Depois da lei ter sido aprovada, começaram a aumentar os casos. Por isso, foi realmente uma lei gerada para ser usada a fim de discriminar os outros. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem.
Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Normalmente, quando escutamos o nome Paquistão, Afeganistão e outros nomes de países distantes de nós, mas próximos também, devido aos noticiários que circulam pela mídia, pela televisão, nós temos um certo receio. Nós temos uma visão um tanto de destruição, de inimizade. A nossa reflexão aqui não é jamais para incitar o ódio, promover uma certa aversão à vida e à prática da religião islâmica. Mas é preciso também conhecer a luta, o sofrimento das minorias, sejam dos hindus, seja a minoria cristã, que vive nesta situação. Não vítima do povo islâmico, mas vítima, sim, das lideranças religiosas que ali atuam e que muitas vezes destroem até mesmo a boa essência e os princípios daquela religião. Nós, os cristãos, e a ACN, de modo particular, desenvolve atividades que iremos também aprofundar. Atividades esta que nascem também de tua colaboração, de tua ajuda. Portanto, você que quer participar, que quer ser presença, ligue para o telefone 0800 77 099 27 ou, quem sabe, acesse também acn.org.br. Só assim você vai também entrar em contato e em comunhão com esta realidade de aproximação de outros povos, de outras experiências, ajudando e contribuindo. Neste momento, convido você para uma aproximação maior por meio da oração. Reze comigo. Senhor nosso Deus, Tu que és o princípio da vida, ajuda-nos, em primeiro lugar, a defender a vida. Eis o fundamento, eis o grande sentido de toda vida religiosa. Dai-nos a graça do diálogo, da compreensão e do respeito com a cultura e a religião diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo programa, voltaremos juntos a dar continuidade, a aprofundar e a conhecer também como ajuda a igreja que sofre, promove atividades de diálogo, de compreensão e de esclarecimento de uma boa convivência entre os povos de diversas religiões.